complicado de tentar desenvolver qualquer ideia de futebol. E uma atuação muito boa do Diego Alves, goleiro do Flamengo. Uma atuação muito boa do Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Alguns destaques, o Gabigol, né, que fez o gol do Flamengo. Começar vencendo, embora o adversário San José seja tecnicamente inferior ao Flamengo, é sempre muito importante. O Flamengo tem essa obsessão pela Libertadores. Bom dia. Tudo bem, Cereto? Bom dia já, né? É isso mesmo, tudo bem, Rafa? É importante uma vitória fora de casa, porque agora o Flamengo tem uma sequência de 3 jogos no Maracanã. Então é uma sequência para confirmar a classificação, já com 10 pontos aproximadamente, acho que dá isso, né? 4 jogos. Muito importante essa vitória fora de casa, pela a forma como foi, né? O San José joga quase com um jogador a mais, pode considerar assim a altitude. Mas um ponto legal foi o bom momento do Diego Alves, né? Ele às vezes é muito questionado, tem muito torcedor que ainda não se acostumou com o Diego Alves. Foi uma atuação para ele dar uma segurada na emoção aí de quem critica muito o trabalho dele. Você que está comigo nessa quarta-feira de cinzas, tá ainda de ressaca? Ou tá acordando agora? Tá com o pé inchado? Tá com a cabeça doendo? O Abel Braga colocou o Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta. O Everton Ribeiro, por sinal, entrou muito bem. O Arrascaeta ainda não entrou, não se encaixou nesse time do Flamengo? É a peça que falta se encaixar nesse time? Não se encaixou e tem tido o seu trabalho dificultado, né? Tem atuado partindo do lado direito. Pelo que a gente viu no período dele no Cruzeiro, toda vez que era deslocado para o setor, sentia dificuldade. É aquilo que a gente fala assim, o Flamengo contratou qual Arrascaeta, né? Um dos principais jogadores do futebol brasileiro, exatamente porque tinha uma situação, não vou falar confortável, mas estava adaptado ao que é um jogo com o pé trocado, partindo da esquerda para o centro, armando o time de frente, com o campo todo à disposição. E tem jogado torto, se é que dá para dizer assim. O Flamengo tem muitas opções, individualmente falando. Então é normal que a gente imagine o Abel tentando encaixar o maior número de jogadores possíveis, de qualidade, para atuarem juntos. O problema é que se você desvirtua muito, tira muito da característica, o jogador vai sentir. Só que ele vai ser cobrado como se fosse o cara lá do Cruzeiro, o que resolvia jogando na boa, jogando já adaptado, confortável na função. E não é o caso desse Arrascaeta no Flamengo. O Vitinho também entrou no segundo tempo no lugar do Bruno Henrique, que já não aguentava mais correr. O Bruno Henrique correu, meu Deus do céu, aí já não aguentava mais. O Ronaldo também entrou depois no lugar do Diego, para dar uma segurada no meio de campo. Diego Alves falou, pegou tudo e mais um pouco o goleiro do Flamengo. Olha, é sempre bom começar ganhando fora de casa, ainda mais na situação que a gente se encontra aqui, né? Você observou aí, é difícil jogar, a bola fica mais rápida. Mas é um começo de um trabalho, eu acho que a gente confia nos jogadores, o Abel tem dado confiança para todos, então eu acho isso importante, mas é um começo ainda. Sei que às vezes no Flamengo as emoções são muito altas, de repente desce de uma vez, mas acho importante ganhar essa segurança no jogo que a gente fez hoje e daqui desse nível buscar um crescimento para os outros jogos. Eu não costumo falar, com o passar do tempo vocês vão ver, eu gosto de enaltecer, eu acho que o time, a vitória, sem tomar gol e... Uma grande atuação. Não, uma boa atuação, lógico, a gente fica feliz pela atuação, por não tomar gol, porque era uma coisa que a gente estava buscando também, mas ao mesmo tempo feliz pelos jogadores, por poder, o Gabi fez gol, o time jogou bem, isso para mim é muito importante. The best of the match, o melhor do jogo, escolhido pela Confederação Sul-Americana de Futebol, nem precisava, né? Porque quem viu o jogo viu que realmente ele jogou muita bola. O melhor jogo dele com a camisa do Flamengo, vocês diriam? Acho que sim, né? Eu não tenho essa memória toda. Eu não acho que ele tenha feito um 2018 ruim. Longe disso. A polêmica do fim do ano, a questão da barração, voltando de lesão, ainda com o Dorival, marcou muito a reta final da temporada do Diego Alves. O Flamengo, líder do primeiro turno, tinha no Diego Alves uma das suas referências, sim, fazendo um bom campeonato brasileiro. Eu acho um goleiraço, acho no nível dos melhores que a gente tem em território brasileiro. Alisson e Ederson à parte, os que são convocados como terceiros goleiros na seleção, para mim o Diego Alves faz parte dessa lista, tá ali, no entorno. E hoje fez um partidaço, é indiscutível. Até pela questão da dificuldade. A bola vem muito pesada, vem muito rápida, é difícil calcular o tempo. O gramado irregular em algumas bolas que ele deu rebote colocando para o lado. Uma finalização depois de um corta-luz dentro da área, praticamente da marca do pênalti, que ele foi buscar no canto. Foi um ótimo jogo do Diego Alves, mas do nível que ele pode apresentar. Agora, a Ana toca num ponto importante, e o próprio Abel Braga, na entrevista coletiva, ele admitiu que tentou ajustar a marcação no segundo tempo. Quer dizer, não é só a questão da altitude, a bola ter chegado tantas e tantas vezes no gol do Flamengo e o Diego Alves ter sido o melhor jogador em campo. Deve ter alguma coisa ali para o Abel Braga ainda ajustar no que diz respeito ao funil
ali Também ao na fundo. frente da área, Sim. como se chama no futebol, a cabeça da área ali, não só isso, né? A marcação no meio de campo, enfim. O que eu consegui reparar foi esse espaço que o Flamengo tem criado, não só hoje, tem criado isso, tem deixado esse espaço também no campeonato estadual. A gente já falou sobre isso, né, Rafa? Sobre esse posicionamento do William Arão. Não é o jogador o William Arão, mas é a posição dele. Eu já vi pessoas que defendem o Diego jogando de segundo volante. Eu acho que perde na marcação da mesma forma, embora o Diego tenha um pouco mais de noção daquele espaço. Agora, qual é a alternativa que o Abel tem para compor junto com o Cuéllar, principalmente quando o Flamengo vai jogar fora de casa? Porque o William Arão tem a altura, que é fundamental na bola parada defensiva e ofensiva, tem o corredor, mas também o Flamengo, quando é atacado, tem uma certa deficiência de marcação. Característica do jogador, acho que não só isso, acho que é mais uma questão de posicionamento também. Acho que esse é um ponto para se pensar aí do meio campo do Flamengo. E não tem alternativas, né? Tem o Pires da Mota e o Ronaldo, Hoje né? veio o Ronaldo. Eu acho o Ronaldo um ótimo jogador, Eu com gosto pouco também. espaço no grupo. Mas, se a Quase gente for foi pro pensar, Santos, né, Rafa? sim, se a gente for pensar num desenho do Abel Braga, não é o que eu gosto num time de futebol, mas da forma que ele desenha as equipes dele, ele busca muito esse volante, ou enfim, um jogador de meio campo com a capacidade de infiltrar e de retornar, que tem essa dinâmica, que seja um cara para quebrar a linha, mas se movimentando e não trocando passes ou algo do tipo. Esse cara no grupo, ele só tem um Arão. A minha dúvida, só te interrompendo, Rafa, é se o Flamengo precisa dessa infiltração. Então, mas é porque tem 3 atacantes praticamente e mais o Diego. O Abel não quer posse de bola. E isso ele deixou claro já em entrevista. Ele tem O Abel- dito, inclusive, que quer corrigir isso, porque ele acha que o Flamengo tem muita posse de bola. Isso não é um defeito, né? O problema é a posse de bola que não gera situações de gol. Mas não é característica do Abel. Por isso a ruptura de 2018 para 2019. Que era um O time trabalho com do bastante Dorival posse de bola, é verdade. estava tentando acertar o que eram deficiências do segundo turno do Barbieri, mas sem abrir mão da característica. O Abel não. E a partir daí, num jogo de transição, vai e vem o tempo todo, o Arão encaixa. Sim. E eu não estou dizendo que eu defendo o Arão ou que eu acho que deveria ser titular no Flamengo, mas encontrar outro jogador, com as mesmas características. Senão você desvirtua muito. O Ronaldo não vai te dar esse vai e vem incessante da mesma forma. Acho um bom jogador. Testaria no time, se tivesse tentando emular o que foi feito ano passado. Não é mais o caso. O Abel quer se divorciar do ano passado. E a partir daí ele não tem opções válidas para fazer isso acontecer nas 2 primeiras posições do meio-campo. Diego consegue voltar para marcar, chegar no ataque, armar o time, tudo pelo mesmo salário, não? Uma vez por semana ele pode conseguir. Jogando quarta e domingo é difícil. É difícil pro Diego, é difícil pro Jadson, é difícil para vários jogadores que já estão nesse nível. Passou dos 30. Passou dos 30. Eu acho muito difícil. E é um prejuízo pro Diego. E pensando aqui com o que o Rafa estava falando antes da entrevista do Diego, o que faltava pro Flamengo no ano passado? Fazer gol. Aí você contrata 3 jogadoras que fazem gol e você abandona o esquema que estava dando certo para começar um novo esquema, e esse esquema tem que responder rápido porque já tem Libertadores. Então tem até uma certa dinâmica nova dentro do Flamengo, que agora esses jogadores também vão ter que se acostumar. Você tem jogadoras com potencial para jogar com posse de bola, mas você quer abrir mão da posse de bola, sendo que pode ser algo tão favorável para o seu esquema de jogadores, é bem curioso. Se a gente está falando... Desculpa, Pode Serena. falar, Rafa. Se a gente está falando em transição, para mim o Diego não encaixa. É estranho falar isso. Mas eu acho que ele aí no momento em que o time sai para o ataque para definir as jogadas. O Diego não tem essa velocidade da bola rápida para os jogadores de frente que tem o deslocamento para receber em profundidade. O Diego costuma prender muito os contra-ataques do Flamengo e ficar muito tempo com a bola no pé. Se você tem Everton Ribeiro e tem Arrascaeta e tiver todo mundo inteiro fisicamente, para mim o Diego sobra. Sim. Ele não tem espaço num time de transição, vai e vem, até pela questão física também, pesando numa temporada com jogos quarta e domingo. Mas ele tem muita moral com o Abel, né? Então é difícil pensar nele sobrando no time nesse momento. Imaginava-se até que ele fosse deixar o Flamengo com a proposta que tinha dos Estados Unidos no início da temporada no Orlando City, mas ele ficou a pedido, inclusive, do Abel Braga. Imagino que ele não vai perder a posição assim de uma hora para outra, mas, enfim, vai ter que responder por isso dentro de campo. Olha só que informação interessante. O Gabriel tem 4 gols na temporada, o Bruno Henrique tem 4 gols na temporada, ambos são artilheiros do Flamengo. Dos 4 gols do Bruno Henrique, 2 foram assistências do Gabriel. Dos 4 gols do Gabriel, 2 foram assistências do Bruno Henrique. Então, mostra que, de fato, é um entrosamento muito bom até agora. O deslocamento do Gabriel nesse gol é muito inteligente, né? É muito gol de Gabriel esse daí, né? Ele arrasta o marcador junto com ele e infiltra no espaço vazio, recebendo a bola já de frente pro gol. E sim, tem que conhecer. O Bruno Henrique, que faz essa diagonal,
tem que entender o que é a movimentação do Gabriel para dar a bola no tempo certo, no espaço certo. E é bom já se conhecerem do Santos, enfim, e terem algum histórico, né, de atuações passadas. É melhor pro Flamengo. Tem a intimidade, é tão grande que ele chama o Gabriel de Gabi e ele sabe da questão da diagonal ali, né? Então isso é fundamental, é sintonia, né? Saber onde é que seu companheiro vai estar no momento em que você está com a bola, o movimento que ele vai fazer, isso é a combinação de jogada, né? Não é por acaso que esse tipo de jogada acontece. Então, um pouco mais desse entrosamento a gente vê agora, de novo no gol, e outras jogadas que vamos mostrar do Gabriel e do Bruno Henrique. Aí em outros jogos, né? Esse é contra a Portuguesa, batida de escanteio do Gabriel e o Bruno Henrique fazendo de cabeça. Lembrando que o primeiro dele com a camisa do Flamengo foi contra o Botafogo, numa posição muito parecida, ganhando no alto no escanteio na primeira trave. Esse é a devolução, no mesmo jogo. Né? Bruno Henrique pro Gabigol. Esse jogo matou a Portuguesa com 5 minutos de jogo. Um gol aos 4 e um gol aos 5, são esses dois aí. Exatamente. E aí, de novo, olha, assistência do Gabigol e gol do Bruno Henrique. Esse no Maracanã, o único jogo na temporada que o Flamengo não havia tomado gol antes do de hoje, não 4-0 sobre a Cabo Friense. Pegando os reforços do Flamengo, o Bruno Henrique e o Gabigol parece que se encaixaram perfeitamente ali. Aí o Rodrigo Caio vai se encaixar na zaga, não tem dúvida disso. Fica a questão, me parece, realmente do Arrascaeta, né? Porque tá sobrando jogador para poucas posições ali. Se o Abel vai jogar mesmo com o segundo volante, com o William Arão, e parece que ele vai jogar, a não ser que seja convencido do contrário, com um segundo volante, fica brigando Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho. O Everton Ribeiro teve uma questão de uma lesão recente, um incômodo no joelho, acabou sendo ausência em alguns treinos e ficou fora de jogos, mas sem aquela pecha do barrado. Sim. Eu jamais barraria o Everton Ribeiro partindo do lado direito. É onde ele se sente confortável, tem o pé invertido, consegue puxar para a linha de fundo porque tem qualidade de qualquer forma para usar a perna direita se necessário. Para mim, ele é o titular na função. E a partir daí, a gente teria uma disputa do Arrascaeta com o Diego por dentro. Se não abrir mão, como você disse, de um segundo jogador no meio campo, a princípio o Arão. Poderia segurar o Diego, como a Ana falou, muita gente defende isso.